E aí, galerinha, aqui já voltamos, né, para dar continuidade, né, à série de reviews sobre Mega Abomasnow, tá, rapaziada? Então, né, peço aí gratificação, né, mas deixa aí o seu like, né, para dar aquele apoiozinho moral e vamos falar aqui um pouco sobre o item, né, do próprio Abomasnow, que até então não veio de uma forma barata, tá atualmente no baú lá de 15 doll, com vários outros itens, né. Mas um momento ou outro, mano, ele vai vir de 3 doll como todos os outros vêm. Vai demorar, pode demorar um mês e tal. Tô esperando o Charizard até hoje, né? Já dá um mês, mas é isso aí, fazer o que, né? Esperança é aquela que... a última que morre, né? Mas... beleza, então... né, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder a novidade. E lembrando que sempre na descrição dos vídeos tem aí link para você fazer o download da conta, tá? Não esqueça disso. Bom... e criar conta, claro. Se você não tiver uma conta, também tem um link para você cadastrar sua conta para não ter o risco de perder, né? Você faz lá pelo e-mail, mano. Tendo um e-mail, você consegue recuperar a senha, né? Não importa se você parou de jogar, se você esqueceu, né? Tem a probabilidade aí de sempre estar recuperando sua conta, beleza, rapaziada? Então, vem pro vídeo. Vamos lá, né? Aqui é o item dele, até então, é o Frost Rotary Blade, né? Legal, tipo um item, um ícone de gelo, né? Assim por dizer. Claro que o meu tá já no mais 7, né? No máximo até então. Então, efeitos aqui de porcentagem, evidentemente, vai ser menor se o seu for no nível 0. Mas vamos lá. Durante a batalha, o dano passivo, né, causado pelo portador aumenta em 13%. Né, o dano de passiva dele, certo? E um adicional de 13% para alvos com uma proporção de HP abaixo de 50%. Então, né, basicamente aí, danos passivos dele vai aumentar aquele dano lá que eu digo, né? Que é o de nevasca, fechadinha de neve e tal. Rapaz. Tá, beleza. Do nada, mano. Do nada. Tinha ligando assim, suspeito, hein, mano. Já era, pai. Já era, né? O cara não pode fazer uma portabilidade, mano, que os caras... né, os caras ficam infernizando, meu irmão. Sai fora, filho. Quem manda ter uma operadora paia. Bom, dito isso, é isso, né? Melhorem. Vamos lá, né? Então, se ele bater, né, assim, a passiva dele em pokémons que tiver abaixo de 50% de vida, ou seja, né, um HPzinho mais abaixo ali, ele vai causar um dano passivo a mais, ou seja, tecnicamente aí 26% de dano, né, adicional, assim por dizer, né, da passiva própria dele. Então, bem interessante, mano. Pokémons aí com metade da vida, ó, tem chance de ir pro Léo. Show de bola, vamos aqui ver a primeira passiva do item. Restrição de geada. Quando o portador ataca ativamente, ele adiciona a ferida de Icicle, né? Ou seja, a própria passiva dele, né? É bem parecido com o do Charizard, né? O Charizard, ele dá burn, só que ele melhora o efeito para a queimação principal do Pokémon, que seria o Azure Blaze, que era a chama azul, né? Então, em vez dele causar burn comum, ele já causa diretamente o Azure Blaze aqui nos alvos. É por isso que eu queria muito o item dele, mano, para poder testar como ficaria o desempenho dele, né, em um time, tecnicamente, sem muitos Pokémon Fire, né, que eu acho que reduziu muito o potencial dele, né, mas eu queria poder fazer esse teste. Infelizmente, não sei quando é que vai vir o item dele de uma forma mais barata, né, então eu acho que não vai ter como testar até então. Talvez futuramente, né, assim, quando chegar o Blaziken, né, que eu vou querer usar o time Fire novamente, com ele, claro, possa ser que eu utilize, né? Até lá, acredito que já tem o item e nós vamos estar, né, já adquirindo, beleza? De uma forma mais barata. Show de bola? Então vamos aqui, ele causa, né, essa ferida Icicle ao alvo principal por 2 turnos. Se o alvo já tiver sido ferido com Icicle, ele adicionará congelado nível 1 por um turno em vez disso. Ou seja, o cara tiver já com uma passiva que vai ser, né? Tem a probabilidade, eu fiz um vídeo mostrando, né? Que ele dá esse buff, ele buffa, né, todo ali o time, né, congelar de gelo, né, no caso que eles atacarem vai acontecer, né, esses congelamentozinhos, né, sempre tem a probabilidade de ser congelado e ativar esse Ice, beleza? Então ele vai tomar normalmente um congelamento, limite aí de até 4 vezes em todo o jogo. Após o limite não será mais adicionado, ou seja, ele pode causar, né, até 4 congelamentos, bem parecido com o item de congelamento do próprio WK, né, que é o cooler lá dele, o cooler. A galera disse, mano, eu sei o que, o item do bicho é um cooler. Aí eu, pois é, mano, é porque assim, como ele é fogo e gelo, aí tem que ter o cooler pra esfriar o lado de gelo dele, entendeu? É o Shoto, pô, o Shoto Todoroki, mano, literalmente, né, o Shoto quando usa a habilidade de gelo dele por muito tempo, ele tem que usar a chama pra poder, né, nivelar ali a temperatura dele, senão ele pode se congelar, né? Bem isso aí, cara, é bem trilouco, mas Shoto na área. Beleza, chance de congelar aumenta aí, né? Em todo o jogo, após o limite não pode ser adicionado. Show. E reduz a taxa de cura do alvo em 50%. Então, esse aqui, mano, já assim, o time gelo, como eu falei, ele é muito bom contra pokémons que
tem uma cura, assim por dizer, né? Eles negam, tipo assim, o próprio WK, ele tem lá um efeito lá que é o congelamento permanente, e ele bloqueia o uso de cura. Então, assim, ele é muito bom contra times que tecnicamente usam muita cura ou necessitam de cura, né? Particularmente seria muito bom contra time fada, né? Porque fada em si, mano, ele tem uma curazinha que é o Shernes, né? O Shernes consegue curar legal o time, tá? Então ele meio que bloquearia aquela cura, né, parcial da Shernes. Aí meio que a Shernes não ia conseguir curar, né, com qualidade. Mas, se eu me engano, quando ela tá com o Z-Move, lá tem um efeito especial de não é afetado por efeitos de cancelamento de cura. Aí eu não sei, nunca cheguei a saber porque ninguém mais usa o Shernes. Então eu não sei dizer se o link dela deixa de curar, né, qual a passiva que predomina, né? Eu não sei dizer aí ao certo. Mas se eu me engano, no Z-Move, o link dela ganha esse melhoramento. Tipo, não era afetado por redução de cura, né? Então não sei dizer exatamente como seria aí, né, no caso. Vamos ver aqui, congelamento da vida, né? Que é a passiva secundária do item, né? Até então, vamos ver quando, né? Quando carregado por um Pokémon tipo grama ou gelo, né? Quando aparece essa barrinha, rapaziada, não quer dizer que seja um Pokémon, tem que ser grama e gelo, não. Ou um Pokémon grama ou um Pokémon de gelo, né? Para ativar essa habilidade especificamente. Você pode entrar em disfarce de neve da primavera, ou seja, aquele arbusto, né? Também que ele vira tipo uma planta, né? Um arbustozinho ali, um matagalzinho. Pronto, essa passiva aqui exclusivamente é a camuflagem exclusiva de Pokémons tipo grama, né? A maioria dos Pokémon grama tem esse disfarce até então. Aí beleza, ativa ali, né? Você pode entrar em disfarce, né, de neve de primavera por um turno no início da grande rodada. Tempo de recarga 2 turnos. O limite é 3 vezes em todo o campo. O disfarce possui 15% do HP máximo do portador. E a taxa de retorno é aumentada em 8% durante este período. Se houver outros disfarces, né, o HP e a taxa de retorno deste disfarce serão sobrepostos, ou seja, será aumentado aos outros efeitos de disfarce. Após o término do disfarce, seu inicial SP ataque e IP ataque aumenta em 10% por 2 turnos. Então, assim, ele, né, na passiva dele, já tem aquele disfarce dele que é boneco de neve, né, que ele fica protegido pela neve. Pronto, aí já entra em vigor com essa passiva aqui. Então, basicamente, mano, ele já consegue criar 2 disfarces, ou seja, tem uma duração maior, né, aumenta o HP. E lembrando que na própria passiva dele, né, se você tiver lembrado, ele aumenta, né, tem um negócio aqui que ele aumenta, eu acho que é 20%, aqui ó, Master of Disguise. Durante o período do disfarce do Pokémon do jogador, o HP dos disfarçados aumentarão em 20% e a taxa de contra-ataque aumentará em 10%. Então aqui, mano, já dá uma combada com o próprio item dele, né? Porque aí vai aumentar mais ainda a probabilidade de, né, disfarce. E isso funciona para outros Pokémons, tá? Então vamos lá. Se eu me engano, quem tem o disfarce aqui, se eu me engano, é um Shime, só que na forma pequena dele, se eu me engano, eu acho que na forma porquinho da Índia, se eu não estiver errado. Não sei se aqui fala, mano. Deixa eu ver. Eu não lembro, cara, mas eu sei que ele tem uma forma aqui de disfarce. Que ele fica tipo em um buquezinho de flores, né? Ele se esconde em um bloqueio de flores, mas eu acho que é na forma pequena dele, né? Na forma terrestre. Tem o Zarude ele tem o efeito de disfarce, que é o disfarce divino, né? Que é a camuflagem dele. Se eu me engano, deixa eu ver. Aqui, proteção de vinhas. Não. Se eu me engano, é outro. Deixa eu ver. Isso aqui fala. Atacar. Ativamente Pokémon tem chance de ser constrangido, tal. Após a armadilha 6 vezes, causa dano. Para cada 3% de diminuição de HP, a taxa de cura aumenta. Aqui, vinhas protetoras, né? Seria vinhas protetoras no caso. Aí meio que ele se esconde, né? Mas se eu me engano, ele pode até fazer com outro Pokémon de grama também. Mas é com Z-Move, né? Então é isso aí, o item dele, né? Particularmente. Aí é interessante porque funciona, como eu digo, né? Gira em torno das passivas dele. Então, assim, o item exclusivo do Pokémon sempre é mais importante, sempre é mais forte. Mas assim, Buda, mas quais seriam os outros itens que possivelmente poderia usar ele? Bom, aí vai depender, como eu digo, da forma que você quer utilizá-lo. Para dano, mano, é bem limitado porque não é todo item que tem, assim, um foco legal em dano elemental, tá? Mas vamos ver. Poderia ser um Immortal Sword, né? Ou seja, potencializaria, né, o dano dele, em um certo modo crítico, né? A velocidade, que pra mim não faz muito sentido porque ele não precisa ser rápido, ele tem que ser lento,
né? Quanto mais lento, tipo assim, porque tem os pokémons que tem que bater na frente dele para ele ganhar mais dano. Lembrando, cada Pokémon grama ou gelo que você utiliza ali em campo, que faça uma ação na frente dele, ele vai ganhar 5% de aumento de dano e redução de dano. Então, quanto mais lento ele for, melhor, né? Mas às vezes atrapalha, porque às vezes ele ser lento demais, todo o time do cara bate, né? Tem a chance de neutralizar você com algum tipo de controle. Isso é um problema, tá? Mas, né, aí vai depender de time para time. Mas vamos lá. Um Sword seria uma possibilidade, um quebra-galho. Não seria a melhor opção, mas seria um quebra-galho. Eu acho que o colar aqui seria o melhor, né? Assim, na minha visão, o colar, mano, ele é muito focado em pokémons que causam muito dano e tem um controle ali, né, embutido entre ele, porque ele aumenta aqui a chance de controle do pokémon. Então, o colar aqui seria interessante para potencializar o dano dele, tá? Melhorar o dano, né? Vai aumentar o dano dele de todas as maneiras. Além de que, quando ele ataca um pokémon que está com efeito negativo, ele aumenta ainda mais o dano, em mais 25,5%, né? E aumenta ali a velocidade em 17%. Ou seja, vai causar mais dano, vai ter o efeito secundário que tem chance de causar efeitos negativos, né, em um alvo ali que ele estiver atacando. Pode ser um queimar, um veneno, um sangramento, ou uma redução de cura, né? É aleatório, pode acontecer qualquer um desses efeitos aí negativos. Então, um item interessante, eu acho que o melhor, né? Tirando dele, eu acho que esse aqui seria o melhor. Talvez o outro seria o Immortal Sword, como quebra-galho. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui que poderia funcionar nele. O do Necrozma. O do Necrozma porque aumenta SP ataque, né? Focado em SP ataque e dano de penetração melhoraria. Ele não tem dano de penetração, né? Então aqui é um item que não ia funcionar 100% nele, né? Então aí já não ficaria tão legal. Tem o Dark Rose, né? Que é do cara que aumenta o SP ataque também, roubo de vida, pode ser interessante, só que é um item que até então as passivas dele funcionam no Pokémon que seja grama, né? Psicograma. Aí já não funcionaria 100% bem nele, não é uma opção tão interessante. E aí fica complicado, né? Tem um do próprio White Cadillacs que funcionaria nele, porque funciona em Pokémon de gelo, tá? Ativaria ali, né, até então a habilidade de sangue congelado com mais constância, né, que é a própria passiva do White, né? Então assim, esse item tecnicamente funcionaria nele, só que com uma utilidade diferente, uma função diferente, né, até então. Né, você teria que dar uma olhada aí, né, uma função tipo mais tanque, né? Ele seria tipo mais tanque com esse item aqui. Aí a opção. Beleza, deixa eu ver. Teria o Dynamax, que poderia ser um quebra-galho, porque ele aumenta o ataque físico e mágico, então ia potencializar o dano dele, ia fazer ele lutar mais rápido também, porque dá uma recuperação de rage. Teria o Power Higit, que é o mesmo esquema do Dynamax, só que aqui ele dá mais controle e velocidade ao Pokémon. E recupera rage uma quantidade um pouquinho maior, né? Uma quantidade, se não me engano, um pouquinho maior, mas ele já faria o quê? Que o Abomasnow possivelmente lutasse já de primeiro turno. Já conseguiria lutar ali no início, entendeu? Só que ele é focado em aumentar o SP ataque, tá? E o foco de controle, então interessante aí também, né? Se você quisesse mais controle, mais velocidade de ataque, ataca mais rapidamente, seria isso. Agora vamos lá, se usasse ele tanque, seria esse aqui, Bond Bell, né? Porque ele aumenta o controle rate do Pokémon e aumenta ali algumas estatísticas de controle extra, fora que ele aumenta, né, a defesa, né, quando você está atacando ativamente ali, né? O portador pode ganhar ali um melhoramento na defesa, tá? E um adicional de dano também, seria interessante. Tem o Sturdy Bell, que aqui seria, né, full tanque real, aumentaria o HP dele, a redução de dano, né? Ele tiveria a passiva de recuperar HP a cada turno, quando o HP dele estivesse abaixo de 50%. Então seria interessante aí, né, para dar uma fortalecida nele. Então quase todo item de defesa funcionaria legal nele. Né, seria o Sturdy Bell, esse aqui seria focado para controle, esse aqui para mais durabilidade. Deixa eu ver, aqui ressonância para full tanque. Aqui o Hug Power também focado, né, numa proteção maior a longo prazo. O Immortal Sword para impedir que ele tome hit kill, né, logo de início, ali no início. Ele já não vai tomar carga de disfarce, né, mas esse aqui vai prevenir mais ainda, ou seja, fazendo ele durar um pouco a mais até então. E deixa eu ver, mano, outros itens que possivelmente possa funcionar. Também teria esse aqui, Máscara do Professor, também poderia ser interessante. Né? Assim evitaria todo ult, né? Ia reduzir o dano de ult skill, né? Na verdade, se tem aqui, né? Então ele meio que ia recuperar HP toda vez que tomasse uma ult, né? Mas depende muito, né? Às vezes, dependendo do dano, pode meio que matar de qualquer jeito. Mas é interessante também, né? Caso você queira ele tanque. E itens roxos, épicos, né? Deixa eu ver. Teria essa folhinha aqui que poderia ser uma opção, que ela aumenta a defesa física e mágica caso queira seja tanque. A maçã sempre é a melhor opção, né, para você ter uma sobrevivência melhor ali em campo de batalha, porque todo turno ela vai recuperar um HP. O HP máximo dela aqui é 22.5, se você deixar mais 7, que é fácil. E em batalha, no final de cada rodada, recupera ali 10.6 do HP máximo ali, né, do Pokémon. Então vai ficar recuperando constantemente todo o final de turno, isso é muito bom.
tá? E comba com a passiva dele, né? Que ele aumenta a cura, né, dele. E toda vez que ele recebe cura, ele aumenta o dano de rebold. Mas aqui, como eu digo, seria pra ele ser mais tanque. Agora, quisesse ele dano, ou seria isso aqui, o Firestorm, que é pra aumentar o SP damage dele, ou se não, Metal Quake, que aumentaria o P damage dele. Os dois atributos funcionam, tá? Só pra ter aí uma noção mesmo. King's Rock não seria interessante, porque ela aqui é focada em speed. Aqui o de Essence para bloqueio rate, não acho tão interessante, né? Mas se você não tiver outra opção é bom. Ou essa luvazinha aqui, mano, que só dá pra pegar num VIP, né? Caso você esteja um VIP, eu acho que é 8, né? VIP 8, 9. Acho que dá pra pegar esse item aqui. Aqui é interessante nele, funcionaria legal. É parecido com o Sword Mortal, só que focado em dano crítico, né? É um bom item, tá? Para a maioria dos DPS, porque funciona em ambos, tanto quem usa ataque físico como mágico, beleza? Então é isso aí, reviewzinho aí do item dele, né? Os itens que dá para funcionar nele. Particularmente, eu acho que o dele mesmo é o melhor, mas se não tiver, mano, essas são as possibilidades, né? Depende de como você queira usar ele, beleza? Aí vai, né, do critério, né, de quem tá utilizando. Show de bola? Então é isso, um videozinho, né? Só para deixar vocês aí cientes, né, sobre as melhores opções para o Mega Abomasnow. Valeu, é nóis.